A segunda temporada de Chuck já se encerrou e essa temporada trouxe muita coisa. Agora, se ficou boa, você vai ver nesse vídeo. Nerds Lil Ray da internet execa aqui para mais um vídeo. Uma coisa já temos que deixar bem claro: a segunda temporada de Chuck é bem inferior à primeira. Muita gente estava ansiosa por essa segunda temporada por tudo que ela prometia trazer, mas muita gente saiu decepcionada. Mas é ruim mesmo? Bom, nesse vídeo vamos fazer uma análise dela como toda, dividida entre partes, pois assim vai ficar melhor de entendermos os pontos altos e baixos. Beleza? Vamos lá! Dando um veredito direto sobre a segunda temporada de Chuck, eu diria que ela é previsível. Em quase todos os episódios dava pra sacar de cara o que iria acontecer. O roteiro dos episódios consegue até te manter lá, mas ainda assim é difícil. Eu não sei você, mas essa segunda temporada não conseguiu prender minha atenção como a primeira fez, já que agora não existia um motivo por trás de nada do que iria acontecer, a não ser vingança. Sabíamos que o Chuck iria buscar vingança contra o trio de adolescentes, e é nisso que essa segunda temporada tá apoiada, na vingança do Chuck contra o Jake, Devon e Alex, pois na primeira queríamos entender de por que o Chuck estava do lado do Jake, porque ele queria que ele matasse, já aqui não, tudo é simplesmente a vingança do Chuck. E vamos dizer, esse papo de vingança é batido pra caramba. Outra coisa muito batida nessa segunda temporada é o lance de uma escola religiosa. É outro elemento que todo mundo sabe como funciona. O que me faz pensar que essa segunda temporada de Chuck só se passa nesse convento para poderem usar a desculpa de exorcizar o Chuck, que é um papo que já vinha sendo discutido bem antes da série do Chuck. Mas pensa comigo, se a ideia era exorcizar o Chuck, bastava conduzir a história até esse ponto. Não precisava se passar numa escola católica, é só imaginar essa situação em qualquer outro lugar. A história ali na escola católica não faz a menor diferença, mas pra mim mesmo, que eu já comecei notando logo de cara, é que essa segunda temporada estava mais preocupada em trazer elementos do passado da franquia e fazer referências. Fora isso, essa temporada tem muita coisa chata, mal desenvolvida e muita galhofice. Mas calma que não acabou não, tem coisa boa também. O trio principal da série são os adolescentes Jake, Devon e Alex. São com eles que o público vai se conectar mais, então tem que ter um desenvolvimento a mais. E até tem, mas não o suficiente. A série já começa mostrando que eles acabam por se afastar após a suposta derrota do Chuck. Mas quando vão se reencontrar é onde o desenvolvimento deve começar, mas vai ladeira abaixo. Temos que ser franco, galera. É como se o Don Mancini tivesse acabado de esquecer o que ele escreveu, porque ele desenvolve quase nada os personagens. O Jake continuou mostrando quão burro ele é em relação ao Chuck, mesmo depois de tudo que ele passou e todos que o Chuck matou, aquela mula continua achando que poderia mudar o Chuck. O Devon só sabia reclamar com o Jake das atitudes dele, mas não fazia nada também. Alex sim teve um desenvolvimento bem da hora, porque ela saiu de uma patricinha chata a uma vítima a uma viciada, e isso é bom, é um ótimo ponto pra série. É o que se espera de alguém que já não tinha amor dos pais e ainda é atacada por um brinquedo assassino. Então ela ter desenvolvido um vício em drogas foi um excelente ponto, e ter mostrado ela lidando com isso foi muito bom também. E o que ficou um pouco estranho pra mim é quando a abstinência dela bate, uma hora tava, outra hora não tava. Mas fora isso, o desenvolvimento da Alex foi o melhor entre os três, pois o Jake virou um personagem ingênuo e o Devon ficou de escanteio. É até difícil falar, mas eu tenho que dizer uma coisa: essa franquia tem que esquecer o Andy Barclay e a Kyle também, porque se os personagens não ganham background, não ganham nada, pra que manter eles na história? O Andy, quando voltou lá na maldição de Chuck, parecia que ia ter uma importância, mas não foi isso. Em O Culto de Chuck, ele é um figurante basicamente. Já na primeira temporada ele tava legal, para não dizer mais do que isso. Já aqui na segunda temporada de Chuck, ele aparece mais pro final, e pelo menos colocaram ele para fazer o que ele tem que fazer, que é matar boneco. Já a Kyle ficou mais uma vez só como uma personagem legado, mas pelo que parece, o arco do Andy e da Kyle se fechou, e foi até legal de ver a mesclagem com cenas do passado. A Tiffany é um dos personagens que os fãs de Chuck mais gostam, e eu particularmente queria muito ver ela na segunda temporada, já que dessa vez ela não estaria ao lado do Chuck, como fechou lá a primeira com o que ela fez com a Nika.
E devo dizer, nessa segunda temporada ela tava mais chata do que nunca. Não sei você, mas a Tiffany ali com a tara dela na Nika Priest, pra mim é muito chato. A Tiffany tava muito chata nessa segunda temporada. O resto todo ainda dá pra ir de boa, mas a Tiffany é uma personagem chata em todos os episódios que ela aparece, tirando o final. Tirando o final, ela consegue ser chata em tudo. Eu tô decepcionado com a personagem da Tiffany, sem contar que ela mesma que já fez mortes bem da hora na franquia, aqui ficou tudo no genérico. Nika Priest. Nika é outro personagem que não apareceu tanto assim na segunda temporada, e como muita gente esperava ver muita coisa dela, a série mostrou exatamente o que precisava mostrar. Diferente da Tiffany que ficou chata, a Nika foi bem trabalhada até. Em relação dela odiar tanto que a Tiffany fez com ela de cortar as pernas e os braços dela, ela chegou até começar a trabalhar com o Chuck para fazer a Tiffany pagar, e depois de tudo foi bom ver ela finalmente se livrando do Chuck que estava usando o corpo dela durante anos e que agora ela tem outros objetivos que vamos conversar mais depois. Glenn e Glenda, não sei quanto a você, mas você deve ter percebido que eu achei que essa segunda temporada de Chuck foi mais erro do que acerto, e foi mesmo. Porém, a melhor coisa pra mim nessa segunda temporada são os personagens Glenn e Glenda, porque assim, o cara de bunda é um personagem mais ridículo que já apareceu na franquia, e claro que o filme que ele aparece é o pior da franquia. Então quando vimos que os personagens Glenn e Glenda iriam aparecer na segunda temporada de Chuck, foi até uma surpresa ver como eles estão atualmente, e foi uma surpresa porque os personagens foram bem desenvolvidos, diferente de quase todos os outros. E eu não tô brincando não, o Glenn e a Glenda têm seus arcos extremamente importantes, pelo menos para eles. Foi até uma coisa muito bem feita para o fã, então o desenvolvimento deles foi muito bom. Inclusive vou trazer um vídeo só para falarmos disso. Eu só não gostei do final dos personagens, onde eles deixaram de ser humanos para serem bonecos de novo. Enfim, conversamos sobre isso em outro vídeo. Chuck. O Chuck é o principal da série, ele carrega o nome da série, e assim, nem vou ir muito longe. O Chuck só é uma coisa nessa segunda temporada, um assassino qualquer, porque a importância toda dele, que estava sendo criada sobre ele na primeira temporada, quando contavam a história do Charles Lee Ray, nessa segunda foi completamente perdido. Pois como eu disse, a segunda temporada só se resume à vingança, e não é o suficiente. E um outro ponto sobre o Chuck é o fato dele ser 72. Com certeza o Don Mancini não fazia ideia do que ia fazer com 72 Chucks. Então o Mandy se atira com um caminhão que explode, e com isso sobrou muito menos Chucks para ele trabalhar, que na minha visão ficou muito ruim. A começar pelo Chuck careca, que só serviu para virar meme aqui no Brasil. O resto é um bando de Chuck que morre por qualquer coisa. O Chuck perdeu completamente a imponência dele, que já não era muita. E como eu já falei, tem uns momentos bem galhofas, como o Chuck bombado, o Chuck careca comendo carne do Andy, tipo, pra quê? Para mostrar que ele é mau? Então a redução de Chuck foi para ser melhor trabalhado e ainda assim fracassaram. Então meu veredito é, a segunda temporada de Chuck é legal, mas deixa a desejar muito. Se inscreve aqui no canal para você não perder o vídeo onde eu vou comentar o final dela e falar da terceira temporada, e teorias e muito mais, já sai. Deixa um like aqui para mim saber se você gostou dessa análise, para mim trazer mais análise de outras séries e filmes. Valeu, tamo junto!